Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Irmãos, nesta noite, eu gostaria de interagir com vocês com o tema: Deus procura um homem. Nós vivemos em dias tão difíceis, os dias que vivenciamos hoje. Constantemente percebemos pessoas anunciando um evangelho sem cruz. Você já percebeu isso? Quem já? Esse é o evangelho que tem sido anunciado hoje, um evangelho sem cruz. Estamos vivenciando um tempo de um discipulado sem custo. Estamos vivenciando um tempo de uma ressurreição sem crucificação. Estamos ouvindo constantemente falar de espiritualidade, porém sem espírito. Igrejas sem discípulos. Bíblia sem a imagem de um servo sofredor. Estamos vivenciando uma época de discipulado sem compromisso. Um tempo de pregação sem a possibilidade de perseguição, sem a possibilidade de sofrimento. Os dias aos quais estamos vivendo hoje, estão sendo anunciado um reino de Deus, porém sem justiça. Um céu sem esperança. E eu costumo dizer que é um evangelho da graça barata. Vocês estão aqui? Dias que muitos têm perdido o calor espiritual. Dias que muitos têm abandonado o seu primeiro amor. E Deus continua a falar ao seu povo. Deus continua a falar à sua igreja: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Arrependa-te e volta. Vivemos um tempo que as pessoas até dizem conhecer Bíblia, tem a Bíblia na cabeça, mas muitos são hereges de conduta, são cristãos teóricos, mas muitos são ateus práticos, vão às igrejas, mas não entram na presença do Senhor. Estamos vivenciando uma época que as pessoas cantam hino, mas não adoram ao Todo-Poderoso. E nós sabemos que Deus é Espírito, amém? E importa que os seus adoradores façam o quê? O adore em espírito, em verdade. Os dias aos quais estamos vivendo hoje, as pessoas fazem longas orações, mas desconhecem a glória de Deus. Outros jejuam, mas não se quebrantam na presença do Todo-Poderoso. Vivemos em dias que muitos perderam a visão missionária, não mais têm paixão pelas almas, muito pelo contrário, vive a polir as dracmas que o possuem. E é nesse tempo difícil, é nesse tempo de frieza espiritual, é nesse tempo de falta de compromisso com Deus e com a sua palavra, que Deus procura um homem. E esse homem é você, amém, meu irmão? Diga comigo: Senhor Jesus, ache em mim um verdadeiro adorador. Deus, em primeiro lugar, meu irmão, Deus procura um homem que queira andar com Ele, andar em intimidade, andar em comunhão, andar em consagração, andar em sinceridade, andar, meu irmão, não fazendo a vontade da carne, não fazendo os desígnios do coração, mas Deus procura um homem que queira andar com Ele em temor, em dias de crise, em dias de conflito. Deus procura um homem. Deus procura verdadeiros adoradores. Eu moro num povoado, uma zona rural,
e tenho o costume de fazer o evangelismo pessoal de casa em casa. Mas Deus me deu discernimento que os momentos mais tristes das crianças que moram em Tapera Serra eram os dias que se aproximava o Natal. E você não sabe por quê? Porque muitos nessa época não tinham brinquedo, até mesmo alguns sem ter alimentação, totalmente desprovido de tudo. E eu reuni o conselho da igreja e disse: queridos, nós precisamos fazer alguma coisa para esse povo. E os presbíteros disseram assim: pastor, não tem dinheiro. Fazer o quê, pastor? Que a renda da igreja não atinge 5 mil reais. Os campos missionários são grandes. Nós estamos passando por aperto, por crise financeira. E eu disse para eles: meus queridos, ouça o que eu vou te dizer. A falta de recurso não é desculpa para dizer não faço. Vocês concordam com isso? E aí nós saímos na cidade de Campo do Brito, buscando falar com comerciantes, com empresário, mostrando a realidade sofrida daquele povo no interior, sem roupa, sem calçado, sem comida, sem brinquedo, totalmente desprovido de tudo. E eu disse: eu vou pedir para abençoar esse povo. E começamos a pedir, e todos os anos nós estamos realizando o Natal solidário. É um momento a qual a gente convida a sociedade para ser canais de bênção, distribuindo cesta básica aos pais da criança. As crianças, nós distribuímos brinquedos. Você sabe por quê? Porque Deus procura um homem, amém, que esteja disposto a fazer alguma coisa pela nossa terra. A palavra do Senhor nos diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então diz o Senhor: eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a vossa terra. Primeiro, Deus procura um homem que queira andar com Ele em dias tão difíceis. Em segundo lugar, Deus procura um homem que exerça fé, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às tempestades da vida. Deus procura um homem que exerça fé. A palavra do Senhor diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. Amém, meu irmão? A palavra também nos diz: porque dele se descobre a justiça de Deus, e de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, meu irmão, a falta de recurso não é desculpa para dizer não faço. Precisamos ter fé, amém, independente das evidências físicas. Precisamos agir em fé, independente dos nossos sentimentos. Precisamos agir em fé, independente dos problemas vivenciados. A palavra nos diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus procura um homem que queira andar com Ele. Em segundo lugar, Deus procura homem que exerça fé, mesmo em meio às dificuldades da vida. O meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, diz a palavra, a minha alma não mais terá prazer nele. Eu não sei como você se encontra. Quem sabe você adentrou esse santuário
Mas você também tem vivenciado momentos difíceis na sua trajetória. As lágrimas teimosas já têm banhado o seu rosto. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Deus está atento às suas lutas, amém? Deus está atento ao seu sofrimento, meu amado. Descansa o teu coração, porque mesmo quando você perde o controle da situação, Deus continua exercendo todo o controle. Você pode dizer amém? Não desista da fé, mesmo em meio às dificuldades da vida. Eu costumo afirmar que o mesmo sol que derrete a manteiga é o sol que endurece o barro. O mesmo vento que derruba os pardais é o vento que faz com que as águias voem acima das tempestades. O mesmo martelo que quebra o vidro é o martelo que afia a têmpora, é da espada de um samurai. O mesmo fogo que queima a palha e transforma em cinza é o fogo que purifica o ouro e deixa o ouro muito mais precioso. E a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Você pode dizer amém? Deus está agindo, amém, meu irmão? Deus é o nosso socorro. Deus é o que? A nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente em meio às lutas e tribulação. Eu fico às vezes analisando como o salmista encarava as adversidades. Às vezes quando eu e você estamos passando por luta, nós pensamos em desistir, não é verdade? Nós pensamos em passar o bastão. Nós pensamos até em jogar a toalha. Você sabe como é que o salmista encarava a adversidade? Se você olhar os Salmos 9, versículo 9, o salmista dizia o seguinte: o Senhor também é alto refúgio para o oprimido. Deus é alto refúgio na hora de tribulação. Diga comigo: Deus, quase não ouvi, diga: Deus é o meu alto refúgio na hora de tribulação. No Salmos 20, verso 1 diz o seguinte: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome de Deus, do Deus de Jacó, te leve em segurança. Salmos 32, 7 diz o seguinte: Tu és, Senhor, o meu esconderijo, Tu me preserva da tribulação e Tu me cerca de alegres cânticos de livramento. Eu sei que a tribulação não é nada agradável, mas sempre vai produzir alguma coisa. Deus procura um homem. Quem quer ser esse homem aqui? Amém? Deus procura um homem. Não é uma comissão, não é um grupo, mas Deus procura um homem que queira andar com Ele. Deus procura um homem que exerça fé em meio às adversidades da vida. E aí eu, olhando o tempo, eu quero dizer para vocês que Deus procura um homem que ande em amor. Meus queridos, aos longos dos anos, eu tenho chorado bastante naquele lugar. Tenho derramado a minha alma diante de Deus, pedindo a Deus recursos para a manutenção dos campos missionários lá em Sergipe. Pois eu tenho atuado em sítios, nas favelas, nos povoados, em lugares periféricos, e muitas vezes falta recurso para assumir as prebendas dos missionários, porque nem em todo lugar nós temos um patrimônio, uma igreja para cultuar, e aí nós precisamos pagar os aluguéis, e o que sobra
compartilhar com os ministros de Deus que estão ali também vivendo por amor. E nós, no ano de 2012, eu convoquei o conselho da igreja, os missionários, para orar. E disse: queridos, nós precisamos orar, porque nós não temos recursos, mas Deus sabe onde esses recursos se encontram. E começamos a orar, começamos a clamar ao Senhor, pedindo ao Senhor que mudasse a realidade daquele lugar. E quando de repente Deus levanta um homem chamado Edson, aqui de São Caetano do Sul, que vai conhecer o campo missionário, que fica perplexo, maravilhado com o trabalho. E aí disse: pastor, o que eu posso fazer para ajudar o campo missionário? Disse: meu irmão, já faz mais de 12 anos que estamos orando para sair do aluguel aqui na cidade de Macambira, que é um aluguel não é tão alto, mas foge à nossa realidade. E esse homem, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele comprou o terreno, manteve contato com os irmãos, o projeto Mão na Massa. E no término, em novembro de 2013, nós construímos um templo belíssimo, numa pequena cidade chamada Macambira, em apenas 30 dias. Deus procura um homem que queira andar com Ele. Deus procura um homem que exerça fé em meio às adversidades da vida. Deus procura um homem que ande em amor, que tenha amor aos perdidos, que tenha amor àqueles que estão à margem da sociedade, que tenha amor àqueles que a sociedade não dão absolutamente nada por eles. É esses homens que Deus procura, e você pode ser esse homem, em nome de Jesus.